E aí, maravilhosa, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um FBI Talks. O FBI Talks é a entrevista que as nossas agentes oficiais do FBI Clube ganham de presente como um benefício quando elas fazem parte do FBI Clube. Se você caiu de paraquedas por aqui, calma, deixa eu te explicar o que é o FBI Clube. O FBI Clube é o nosso clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí região, por enquanto, onde a gente se encontra mensalmente para trabalhar temas como posicionamento, comunicação, vendas, desenvolvimento pessoal e networking, mas não esse networking clichêzão que a gente vê por aí, que é essa coisa só de entregar cartão nem nada. Lá dentro a gente tem um propósito firme realmente de crescer e se desenvolver junto, construindo uma rede de apoio e de conexões sólidas. O nosso objetivo lá não é apenas fazer negócio. Fazer negócios é uma consequência da relação e das conexões que a gente faz. Tudo que a gente troca lá realmente vai muito além de negócios. Mas para não ficar falando de FBI Clube, eu quero te dizer que hoje nessa entrevista a gente vai ter uma convidada muito especial para falar sobre um tema que é essencial, principalmente se você é empreendedora, lida com tudo sozinha aí na parte de divulgação, de marketing. Então fica aqui com a gente porque vai ser um episódio muito esclarecedor, viu? Dona Vitória Medina, seja muito bem-vinda da Medina SA. Muito obrigada, Gabi, pelo convite. Oi, maravilhosas, tudo bem com vocês? E o pessoal até fala, Vitória, mas quem que é a Vitória? Porque normalmente todo mundo me chama a Vi Medina, da agência de marketing Medina SA. Muito obrigada pelo convite, Gabi. Imagina, maravilhosa. Eu tô muito feliz de ter você aqui, porque esse é um assunto que eu gosto de falar. Na verdade, eu sou, na maior parte, uma grande entusiasta. É uma coisa sobre mim que ninguém sabe, pouca gente sabe, na verdade, eu sou estudante de relações públicas. Então, em relações públicas, a gente tem um pouco da questão do branding, da comunicação, do posicionamento e tudo mais. Não é necessariamente marketing, mas é um assunto que eu amo, leio, estudo, e eu acho que a gente precisa educar melhor as pessoas, porque o comportamento de consumo do cliente de um social media, por exemplo, ele é muito moldado pelas redes sociais hoje, né? Nos bastidores a gente vinha falando muito sobre como muita gente hoje em dia se frustra com alguns serviços, mas porque não conhece, não sabe. O próprio profissional muitas vezes não sabe explicar, não sabe se posicionar, e nisso tudo vira um grande ruído de comunicação. Queria que você começasse, antes da gente entrar nesse mérito mais prático da área de social media e marketing, como você entrou nesse universo do marketing. Ah, e fala a sua idade para as pessoas, porque você é super novinha, né? Então, pessoal, eu tenho 22 anos. Por mais que o pessoal fale, nossa, mas você só tem 22 anos, eu já sou graduada em marketing. Então, eu fiz 2 anos de faculdade só, porque o pessoal fica muito assim, nossa, mas você já fez a faculdade, já cursou. Então, foi 2 anos daquele tecnólogo que a gente fala em marketing. E por incrível que pareça, o marketing não existia na minha vida até os meus 18 anos. Foi literalmente uma opção que eu coloquei ali para faculdade, sendo que na realidade eu queria fazer arquitetura. Caraca! Então, foi uma oportunidade assim que hoje em dia eu vejo que foi Deus que moveu desde o início ali, teve um propósito por trás, porque eu queria fazer arquitetura. Tanto que daí minha mãe, a minha avó, todo mundo falava assim, nossa, mas é uma profissão que você gasta e você demora para ter um retorno. Aí eu coloquei a arquitetura como primeira opção, porque ainda era minha paixão, era algo que eu amava, que eu queria muito, almejava, e coloquei o marketing como segunda opção. E acabou que Deus ali no jeitinho dele, eu passei pro marketing e foi onde eu me apaixonei, porque na faculdade a gente viu um pouco mais sobre a parte técnica, né, do marketing, que a gente fala assim que muita gente não gosta, só que foi essencial para eu entender em qual caminho que eu queria seguir, e depois eu comecei a me especializar na parte de criação mesmo, que era algo que eu sempre amava. Então, tipo assim, eu queria arquitetura porque eu sempre gostei de desenho, eu sempre gostei de ver essa parte mais técnica, e por isso que eu fui para a área da criação, para o conteúdo ali em si. Marketing não deixa de ser um arquitetar, criar a arquitetura da marca, criar a arquitetura de um post, a arquitetura de uma estratégia, né? Então, acho que de forma indireta tem tudo a ver, né? Com certeza, tem tudo a ver, só que é uma profissão que eu não precisei esperar 4 anos, 5 anos para me formar e começar a, de fato,
a atender clientes, a ter o retorno daquilo que eu tive ali na questão da faculdade. Cara, e eu tenho uma curiosidade grande de saber, assim, como que foi esse seu início saindo do curso pro mercado de trabalho em si? Porque eu já te elogiei no FBI Clube, inclusive, eu te acho muito desenvolta na hora de falar do seu trabalho, assim. Você tem muitas meninas lá que são, óbvio, incríveis no que elas fazem, mas na hora de explicar ali, de se posicionar, dizer o que elas fazem, rola uma insegurança ali e tal. E você mesmo, tão novinha, você já tem, olha, eu faço isso, 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 eu te ajudo assim, assim, assim. Vem pra Medina S.A., basicamente, né? Como é que foi essa sua introdução no mercado? E, por incrível que pareça, eu era uma pessoa totalmente tímida, retraída, não conversava, por exemplo, nem olho a olho. Aqui tá eu e você, mas nem esse olho a olho eu tinha com as pessoas. Uhum. Então, eu trabalhei durante 2 anos no comércio, que eu entrei como estagiária de marketing, acabou que me jogaram no atendimento ali, só que eu falo que foi uma experiência excelente para eu me autodesenvolver. Uhum. E eu fui deixando essa timidez de lado, porque eu e o cliente ali, eu ficava de cabeça baixa e não, tipo assim, conversava com o cliente. Depois de 1 ano ali, eu fui deixando essa timidez de lado, porque eu fui pegando afinidade com os clientes, e eu entendi como que eu ia conseguir me relacionar com eles. Só que no início do empreendedorismo, eu lembro até hoje, na minha primeira FENS, eu falava gaguejando. Aí, o que eu fiz? O meu tio, ele tem muita influência nessa questão, que é o Márcio Medina, que ele já estava nesse mundo. Então, ele começou a me jogar nos grupos. Ai, vamos em tal grupo de network, vamos em tal lugar, assim. E eu comecei a me desenvolver nas rodadas de negócio. Que parece algo, tipo assim, ah, mas vale a pena eu realmente ir? Eu vou fechar o contrato? Não, você não vai fechar o contrato ali. Só que me autodesenvolveu ali. Então, eu fui pegando o macete do pitch, fui controlando essa questão da minha timidez, fui me autodesenvolvendo e me autocorrigindo também participando dessas rodadas. Então, meus clientes mesmo, quando eles têm a oportunidade de saírem das 4 paredes ali da empresa deles, eu falo, vamos fazer uma rodada de negócio, vamos fazer um pitch, vamos fazer relacionamento. E foi através disso que eu fui me autodesenvolvendo. Cara, que sacada, né? Eu sempre falo que nas entrevistas tem o ouro da história, da inspiração e tem também essas pequenas sacadas que a gente vai pegando no meio do caminho. E assim, é no movimento que a gente se cura e se desenvolve. Não adianta dizer, nossa, eu tenho medo, e não encarar aquilo, porque você nunca vai destravar esse medo, você nunca vai melhorar, nunca vai compreender aonde e como você pode melhorar. Então é na exposição que a gente vai se lapidando, né? Não tem jeito. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu deixei a questão da barreira que eu tinha muito ali da timidez de lado, porque eu falei assim, se eu não fazer, ninguém vai fazer por mim. Uhum. Se eu não correr atrás, ninguém vai fazer por mim. Uhum. Porque eu falo assim, eu sou muito abençoada que a minha família sempre foi uma base de apoio, tanto que todas as feiras eles estão ali fazendo revezamento comigo, porque a gente sabe que 12 horas em pé é extremamente cansativo, é algo que a gente chega no momento ali, chega umas 6 horas que a gente fala assim, tá acabando? Não é nem só em pé, né? Tem a coisa da troca com as pessoas, porque eu, apesar de ser bastante sociável, mesmo eu que sou muito sociável, chega uma hora que é troca com um, troca com o outro, conversa e fala, e fala, e fala, chega uma hora que você fica exaurida, né? Antes da gente caminhar nisso, como essa entrevista ela vai para nossa plataforma, mas ela também vai para o YouTube, acho que nem todo mundo sabe necessariamente o que é a FENS. Aqui a gente é de Jundiaí, São Paulo, né? A FENS é uma feira que se chama Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços, né? Aqui da região. E ela é muito... A cidade de Jundiaí, na verdade, é uma cidade muito politizada no sentido de incentivo ao empreendedorismo, assim. Já tem uns bons anos, a gente tem uma representatividade legal dentro ali da Câmara dos Vereadores para o apoio do empreendedorismo regional. Eu, inclusive, faço parte de um grupo que se chama Liderança Empreendedora, onde um dos vereadores ali, ele uniu mulheres de nichos diferentes para que a gente pudesse chegar lá e falar as nossas demandas, não apenas as nossas, mas o nosso olhar do que está acontecendo em Jundiaí, o que seria legal eles proporcionarem para que a gente possa potencializar ainda mais essa força empreendedora. E essa feira acontece umas 3 vezes no ano, talvez? Nesses últimos 2 anos que a gente teve, foi 3 vezes no ano. Exato, foi muito intenso, né? Tanto que de 6 edições, eu já participei de 4. Incrível. E assim, é uma feira muito dinâmica, então
tanto prestadores de serviço, quanto pessoas que vendem produtos, e aí dos mais diversos nichos. Na última FENS, tinha o time local de futebol americano, né? Eles estavam lá no canto, eles fizeram uma puta estrutura interativa para incentivar o esporte, a visibilidade do esporte. Então, é assim, é incrível, eles dão o maior apoio, o maior suporte. Assim, mais legal é que, óbvio, dentro do teu stand ali, você pode personalizar e fazer o que você quiser, mas a prefeitura fornece tudo. Se você quiser ir somente com a estrutura que eles fornecem, você não precisa necessariamente desembolsar nada muito grandioso. É óbvio que é uma feira, então quanto mais, Sim. até pelo marketing, né? Quanto mais você investe ali na visibilidade, na imagem da tua marca, mais reconhecida ela vai ser. Mas é um lugar incrível para você fazer a ativação da sua marca, conhecer gente, enfim, é muito legal. E por sinal, nessa última edição, eu não participei. Só que eu fui para prestigiar as pessoas que eu já conheço, porque eu participo de outros grupos de networking também, então a gente gera um vínculo muito grande. A gente fala assim que é uma família, que a gente cria a família empreendedora ali. Então eu fiquei literalmente 2h30 só andando e conversando com o pessoal, porque, como eu falei, eu participei de 4 edições de FENS, então cada FENS, no mínimo, a gente conhece umas 10 pessoas que são nossos vizinhos ali. E aí vai somando. Pessoa que você conheceu da outra FENS, de rodada de negócios, tem sempre o mesmo público, que a gente fala assim, às vezes as mesmas pessoas, e a gente gera conexão nesse sentido. Então eu fiquei 2h30 só conversando com as pessoas. E isso também é um desenvolvimento que eu coloco pra mim. Porque é o momento que eu tive de distração, é o momento que eu saí daquele, eu preciso fazer isso, tenho demanda tal, tenho aquilo. Então é bom pra nós mesmos desligar um pouco a chavinha e virar pro lado que a gente falou assim da questão do relacionamento. Que foi isso que me ajudou muito na questão da timidez, da quebra da timidez. Ouvi, sabe uma coisa que eu gosto na sua fala? Quando a gente fala em grupos, né? Existe uma coisa que é muito primitiva do ser humano, que é o nós contra eles, né? Do tipo, se eu faço parte de um grupo, eu faço parte desse grupo e eu nem vou em outros grupos e o meu grupo é melhor do que o outro grupo. E por mais adulto que a gente seja, esse lado, ele não é nem infantil, ele é primitivo, porque tem a ver mesmo com o nosso senso de sobrevivência. Eu tô falando de uma coisa meio química do nosso cérebro, tá? Então é muito interessante ver que, assim, tem muitas meninas do FBI Club que gostam tanto e tudo mais, que eu tenho que incentivar e mostrar esse movimento de além das paredes do FBI Club, porque significa furando a bolha da internet, mas não adianta a gente furar a bolha da internet e entrar numa outra bolha que é o nosso pequeno grupo ali, porque é mais confortável. Primeiro você fura a bolha, fica desconfortável ali no começo, mas depois fica confortável você fazer parte de um grupo. E você realmente, eu sempre vejo no teu perfil, nas tuas coisas, que você tá assim em vários movimentos, com muitas pessoas, em vários grupos, e eu acho que isso deve ser muito enriquecedor realmente, não somente para você enquanto agência, mas para você enquanto ser humano mesmo, né? Com certeza, as trocas que a gente tem, igual, por exemplo, trocas de experiência. Tem momentos que, por exemplo, quando eu vou também em visita para cliente, que eu costumo fazer essa questão, depois a gente vai falar um pouco mais sobre, é essa troca de experiência que a gente tem. Então, tem muitas coisas que eu faço hoje em dia que eu aprendi com alguma outra pessoa, que eu aprendi vendo a maneira que ela faz, a maneira que ela pratica ali, que ela tem no dia a dia dela, e também essa troca que a gente fala da questão do dia a dia. Eu fazia tal coisa, eu usava tal produto, mas não deu certo, acabou para mim, não foi tão enriquecedor. Então, essa troca é essencial para nós, como empreendedores também, como empreendedoras, para a gente entender que não é justamente o que você falou, a gente ficar naquela bolha, porque quanto mais pessoas a gente conhecer, mas, por exemplo, a gente consegue entregar para o seu cliente. Porque entra na questão também que a gente fala, meu concorrente. Não existe concorrente. Pode, dependendo, ter algum caso que a pessoa pode não ter uma conexão tão grande com você, que acaba acontecendo, isso é normal. Só que se você parar para ver, o seu concorrente pode se tornar um parceiro. Ele pode, dependendo, ter um serviço que ele entrega um pouco melhor do que você pode incluir junto. Então, é essa bolha também que a gente tem que furar também, da questão da concorrência. Não existe concorrente, existe parcerias, existe parceiro. E entra na questão do network. Então, tem casos, por exemplo, de cliente que vem atrás de mim de certa coisa que eu falo, não, eu não faço, mas eu tenho um parceiro X que faz.
E não é por isso. Isso não vai fazer, vai fazer eu perder dinheiro, vai fazer... Não, isso vai agregar cada vez mais para minha empresa, porque eu tô sendo sincera com o cliente. Então, se algum acaso depois ele precisar de algum outro serviço, ele vai lembrar, nossa, a Vi me indicou aquela pessoa, mesmo sendo concorrente dela. A construção da confiança, ela se faz nesses detalhes, né? Vi, eu ia falar pra gente entrar um pouco nesse assunto do marketing, até assim, a primeira coisa que eu queria que você contextualizasse é o termo social media, ele tá muito em alta e não é muito sabido o que exatamente um social media faz, bem como quais são as diferenças de um social media para uma agência de marketing, que é o teu caso hoje. Então, a gente vai entrar um pouco na questão do social media. Existem diversos tipos de social media. Existe aquele social media que faz só a sua estratégia e existe aquele social media que ele vai te auxiliar em tudo. Então, o social media que a gente fala que é o social media básico, que é o que normalmente tem mais no mercado, ele vai te auxiliar na questão da estratégia, ele vai construir ali, dependendo do planejamento de conteúdo para você, e ele vai entregar para você, vai falar assim, esse é o conteúdo que você tem que criar, isso que você tem que fazer para você ter mais visibilidade para sua marca. Uhum. E existe aquele social media que engloba mais a parte da questão do designer, que engloba a questão de fazer as postagens, de fazer o gerenciamento total da sua rede social, que entra um pouco na questão que é a minha expertise. Uhum. Então, eu faço o gerenciamento por completo para o cliente. Mas por que existe esse diferencial que você falou? Existe o social media e existe o social media que tem a agência ali. Então, eu tenho conhecimento tanto na parte do social media quanto na parte de designer. Então, eu consigo auxiliar meu cliente nisso. Só que existem também casos, igual a gente está falando sobre parcerias, de, obviamente, ter pessoas que fazem, por exemplo, um design mais elaborado, fazer algo mais nesse sentido, mas todo esse gerenciamento, aí quem tem mais o conhecimento é quem realmente tem uma agência de marketing. E uma das coisas que eu acho importante nesse meio de caminho, até talvez eu pule um pouco de etapa e a gente vai entrar para aquele última respostinha do teu formulário, para eu te conhecer um pouco melhor, que é a questão da consultoria. O serviço de social media ou de uma agência de marketing é para todo mundo, mas alguns produtos são para determinados bolsos, que eu quero dizer, nível de faturamento e tudo mais. Mas acho que a coisa principal de todas, que eu acho que entra muito nesse trabalho que você pensa em prestar, é... Ok, o cliente vai te contratar, mas de duas uma. Ou esse cliente já precisa ter pré-estabelecido algumas informações sobre o negócio dele, sobre a marca dele, ou ele precisa contratar um profissional que consiga extrair isso dele sem necessariamente determinar, porque às vezes o cliente não sabe e o profissional sugere, pensa, chuta que deve ser determinada coisa, e aí às vezes a estratégia não funciona tão bem, e aí que talvez as frustrações aconteçam, né? O que na realidade acontece bastante, que vem cliente falando para mim, é que o cliente não tem um entendimento da questão do marketing, não conhece realmente o que de fato é o marketing, o que a gente vai fazer ali. Ele pega, por exemplo, uma pessoa que fala, não, eu vou te entregar, por exemplo, a lua para você. E, infelizmente, ela não coloca as expectativas reais no cliente. Eu falo para os meus clientes assim, desde a primeira reunião. A gente vai fazer a parte orgânica, que a gente fala que não investe, não tem um investimento na plataforma, só que é um processo. Você não vai ter literalmente o resultado em 3 meses, 4 meses. Leva um tempo ali para você ter um resultado quando você está exatamente na estaca zero. Porque a maioria dos casos, o pessoal não tem um entendimento, não conhece que, tipo assim, a parte da rede social pode incrementar mais para a vida dela, pode incrementar mais para a empresa dela. Tem pessoas que hoje em dia não sabem nem mexer, por exemplo, no WhatsApp Business. Não tem o conhecimento do WhatsApp Business. Não sabe que ali a plataforma o aplicativo pode te auxiliar mais. Pode, por exemplo, ter uma mensagem personalizada para o seu cliente, pode ter um atendimento diferenciado, algo que limite essa questão do atendimento para ele ficar todo momento respondendo a pessoa. Então, existe um estudo que precisa ter em cima desse cliente para você saber o que o meu cliente vai precisar,
o que o meu cliente vai realmente necessitar nesse momento, e muitos profissionais pulam essa etapa e acaba com a frustração. Acaba que a pessoa promete que vai entregar aquilo e não entrega nem metade, não entrega nem um terço daquilo que ela prometeu, justamente por conta disso. Então, normalmente na agência, a gente sempre busca. Eu falo assim, eu gosto de bater um bate-papo com você. Quando a pessoa vem, eu tenho interesse na parte de social media, eu quero entender como que funciona. Eu falo, você tem um tempinho? Uns 30, 40 minutos, a gente faz uma call rapidinha. É um bate-papo mesmo para eu te explicar realmente o que seria, te explicar quais que são nossos serviços, para eu entender também o que de fato você precisa. Eu quero conhecer a sua história, quero conhecer a sua empresa e quero entender quais serviços que a gente pode entregar para você, que a gente pode te auxiliar. Que eu falo para o cliente, a gente te auxilia. Eu não vou literalmente fazer tudo. É uma via de mão dupla. Eu preciso do meu cliente e ele precisa de mim. Então, por isso que tem também as questões das visitas que eu faço para o cliente. Porque existe uma troca ali com o cliente. Normalmente existe uma dúvida que a gente fechou o contrato e nessa visita acaba... Vi, eu tenho dúvida com tal situação. Você consegue me explicar? Você consegue me mostrar como que eu faço? E principalmente na questão da pessoa não ter o entendimento de tudo aquilo que ela tem na palma da mão dela. Que é no celular, que é através de um aplicativo. E eu acho que assim, o tempo, a afinidade e o aprofundamento da conexão entre cliente e prestador de serviço, no caso do marketing, refina mais a estratégia, refina mais a comunicação, porque existe o estágio inicial ali, onde é aplicada uma estratégia inicial com as informações que se obtém, mas eu acho que o grande diferencial de ter essa gestão completa é que você consegue ir fazendo análises em cima de análises e ir refinando o que está sendo feito para o resultado e sendo potencializado. E isso leva tempo. Eu acho que a gente precisa realmente falar sobre isso para as pessoas compreenderem que marketing não é pastel. E não é nem para a empresa que é gigante. Óbvio que ela tem mais recursos, isso traz mais acesso, traz uma potência maior de visibilidade, mas não é nem para ela e nem para o pequeno. Marketing é uma construção. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma... pessoa que eu gosto muito no YouTube, ela fala sobre produção de conteúdo, principalmente no TikTok, né? E ela tava falando que o grande erro das pessoas é esperar sobrar dinheiro para investir em marketing. Quando, na realidade, o investimento de marketing tem que vir para que o dinheiro sobre, porque é o marketing que vai te trazer maior visibilidade, a maior visibilidade vai te trazer mais potenciais clientes, e aí o teu comercial, a sua estratégia de vendas vai converter esses clientes. Então, quanto mais clientes te vem, mais interessante é essa comunicação, melhor a chance de vender. Se você faz esse oposto, que é o início da maioria das pessoas, né? Você tá fazendo um esforço muito maior, né? É que assim, o empreendedor é o que eu falo do FBI Clube, tipo, mulheres são incríveis no que fazem, mas nós não fomos ensinadas a empreender, essa é a parada. A gente aprende aquilo que a gente pagou um curso, uma formação, ou tem dom de fazer, a gente é bom naquilo. Todo o resto é muito no acerto e erro, muito ali, né? Eu imagino que você deva pegar bastante cliente nesse sentido também. Sim, e uma coisa que eu falo bastante, tanto assim, eu tenho bastante na questão do meu noivo, porque ele tá ali no dia a dia meu ali, eu falo que ele é minha base ali pra, se alguma coisa estourar, ele tá ali pra me segurar. Então a gente tem muita troca, principalmente na questão, por exemplo, de clientes que colocam, por exemplo, quando tá apertando o orçamento, a primeira coisa que ele vai se livrar é do marketing. É algo que, tipo assim, me dói ver essa questão, só que cai nisso que você falou. A gente não aprende essa questão de como empreender. A gente vai na dedução. Aí na dedução é assim, eu tô gastando, não tô tendo resultado, vou cortar. Ficou curto ali o orçamento, tá no limite, preciso cortar o quê? O marketing. Então, existe muito dessa questão, essa falta de conhecimento que tem para o empreendedor nesse sentido, porque a gente prioriza tantas coisas, por exemplo, área de finança, administrativo, algo nesse sentido, e acaba deixando essa questão do marketing como última opção. Mas não é pelo fato, tipo assim, é falta totalmente de conhecimento, é a nossa cultura, é mais ou menos nesse sentido. A gente foca muito no operacional,
e esquece que a gente precisa ter um lado por trás, ali, uma estratégia por trás disso tudo. Faz todo sentido, todo sentido. E Vi, falando dos produtos e serviços que a Medina S.A. presta hoje, você quer dar ênfase para algum? Como é que funciona? Explica melhor pra gente. Nós temos, hoje, a gente tem 4 frentes de serviços que a gente oferece. Então, nós temos o designer, que eu falo que a gente faz desde um cartão de visita até a gente já fez fachadas de lojas, que a gente consegue desenvolver o designer para a pessoa, tudo ali nesse sentido. A gente tem a criação da identidade visual, que eu até gosto de fazer esse processo, que eu falo que é o início de um sonho. A gente vê nascendo ali uma marca, vê nascer uma empresa, e normalmente a identidade é algo também que as pessoas acabam deixando. Faz aquele loginho mais ou menos ali e fala, esse daqui tá bom. E vai seguindo, vai indo, e cai também na questão que falta também conhecimento da parte do registro de marca. Tanto que eu sempre puxo para esse ladinho do meu cliente e falo assim, eu sei que você tá no início, mas você já pesquisou sobre a questão de registrar essa sua marca? Registrar essa sua logo? Porque já teve casos já de pessoa que tá há anos ali no mercado e acaba perdendo aquele nome, acaba perdendo aquela identidade pelo fato de que não registrou. Eu até então consegui ter essa noção com 3 meses de marca. Que daí meu tio ele até brincou. Nossa, se você não registrar, eu vou. Falo que foi uma brincadeira, mas que serviu para eu ter o conhecimento que eu precisava registrar a marca no meu nome. E foi quando eu fui atrás para fazer esse registro e ter conhecimento dessa questão. Então, daí a gente tem essa criação da identidade visual, tem o tráfego pago, temos também a parte de social media. E social media sou totalmente eu que fico ali no pé do cliente, que fico ali explicando toda essa questão. E no restante eu tenho pessoas me auxiliando, designers, tem pessoa totalmente especializada em tráfego pago, porque eu falo que é uma área que é necessária, mas eu mesmo não gosto. Eu fui tentar estudar e ver um pouco mais a fundo, mas o meu coração é do social media, então a gente teve que terceirizar essa parte para realmente dar certo na questão da agência. E aí a gente tem outros serviços, parte de cobertura de evento, foto e vídeo, a gente consegue também entregar para o cliente, dependendo de uma cobertura completa. A gente fez um evento agora em julho, que a gente fez toda a cobertura desse evento. E também tem a parte do videomaker, que hoje em dia, bem dizer, todo mundo tá precisando. Então, eu falo assim, que toda a parte do digital a gente consegue auxiliar em algum momento. E toda a parte, por exemplo, ali de papelaria, a gente consegue auxiliar também por conta do designer. Então, tudo que vocês precisarem na área de marketing, dessa questão, né, vocês podem entrar em contato conosco. A parte do tráfego é doideira mesmo, porque entra uma parada meio que de programação até, né? Não é só a parte estratégica. Eu acho que conhecer o cliente é essencial para fazer uma boa gestão de tráfego, porque se você vai no chutômetro, você rasga dinheiro, né? Mas é uma coisa meio que de programação. Eu fui atrás também, algumas vezes eu acertei, outras vezes não tanto. Aí quando eu percebo que eu tô errando ali, já na cara do gol, eu já cancelo. E é uma das coisas que eu tô me organizando internamente para investir num gestor mesmo, porque eu faço até a parte de tapar o buraco ali, do básico. Mas eu sinto várias vezes que eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu preciso de alguém para me ajudar. Esse é um passo, assim, uma meta pra ontem pro meu negócio, porque é complicado. Eu acho que de tudo que envolve o marketing, o tráfego é meio que uma área quase que anexa ali, né? Tipo, tá no marketing e não tá ao mesmo tempo. Tanto que, Gabi, você até falou um pouco dessa questão de parecer a questão de um programa, algo nesse sentido. Existem muitos também que, infelizmente, no mercado, a gente está tendo falsos gestores de tráfego. A pessoa faz um TI, faz algo nesse sentido de computação e percebe que o tráfego é uma maneira um pouco mais rápida dela ganhar um dinheiro ali extra e acaba oferecendo esse serviço de gestão de tráfego pago. Tanto que eu falo que, às vezes, eu oferecer um serviço de tráfego pago é mais difícil do que eu oferecer um serviço de social media, pelo fato de que tem pessoas cobrando valores mínimos do mínimo.
justamente por não ter esse conhecimento e cair naquela questão que a gente falou da falta do conhecimento do cliente, que acaba acreditando naquela pessoa, e é difícil a gente tirar aquela questão que está na cabeça dela, explicar o porquê, mostrar como é que ela tem que entender da questão para ela contratar um gestor de tráfego, porque é o que você falou, a gente precisa conhecer o público, a gente precisa ter um entendimento da plataforma, a gente precisa entender quanto que deve ser investido. É que eu falo, às vezes eu aprendo com a pessoa que faz comigo, porque tem coisas que eu tenho que passar para o cliente e eu preciso entender também. Tem muitas coisas que eu fazia errado. E esse fit é muito importante, mesmo que seja, por exemplo, um terceiro para você, dentro ali da prestação de serviço, é você entendendo o cliente de forma estratégica e você sendo ponte para transmitir para o gestor o que precisa ser feito e quem ele precisa atingir. Porque às vezes nessa relação também direta cliente-gestor de tráfego, se o cliente não tem as informações corretas, não tem uma boa análise do desempenho da rede dele e tudo mais, também ele passa informações equivocadas e o trabalho não é efetivo, né? Então, uma linha muito fina que divide todas essas decisões que o empresário precisa ter, que a empresária precisa ter para conseguir tomar, né? Não, é exatamente isso, tanto que na agência eu até falo pro pessoal que eu gosto de criar grupo. A pessoa, seja, por exemplo, existem casos de 3 pessoas que é dono da empresa. Gosto de colocar todo mundo dentro desse grupo. Pra pessoa, ela não conversa, ela não fala, ela não toma decisão, é o sócio X que toma. Mas eu gosto que a pessoa esteja ali dentro pra totalmente estar alinhada com a questão do que ela realmente quer passar pro cliente, o que ela quer que o anúncio realmente dê certo. Para não ter casos igual a gente já teve também no início da agência, que eu comentei que fazia coisas erradas, que acabou acontecendo, que não atingiu a expectativa do cliente, porque faltou essa questão desse entendimento, de você conhecer o cliente e de você também mostrar para o cliente aquele serviço. E principalmente nessa questão, quando existem 2 sócios, 3 sócios, os 3 têm que estar com a mesma visão, com o mesmo entendimento. Senão acaba que não dá certo, alguma informação acaba dando errado e a pessoa acaba se frustrando nessa questão. Então, o grupo, eu vi que dá muito certo por conta disso. Centraliza ali a informação e toda a troca, né? Ô, Vi, pra gente ir caminhando pro final, queria que você falasse ali da novidade que você vai lançar em breve e depois o teu aconselhamento final, tua mensagem final pra mulher empreendedora que segue a gente. Então, e a novidade, que eu até comentei com a Gabi aqui, que é bem dizer em primeira mão, que a gente agora vai começar com a consultoria, que é a consultoria comigo, que eu vou estar 30 dias ali com a pessoa, explicando como que ela consegue, nesse mundo da rede social, que muitas pessoas têm até medo, receio, criar uma estratégia, entender como que ela cria, entender a persona dela, como que ela faz para conhecer o que ela precisa, dependendo, estudar um pouco a mais para ela conseguir formular uma estratégia realmente boa. Então vai ser 30 dias que eu vou estar literalmente pegando na mão da pessoa para explicar para ela tudo que ela precisa. Equipamento, questão, como que eu faço para gravar um vídeo? Que muitos clientes meus, por exemplo, tem muita dessa dúvida. Eu não consigo, Vi, você tem que vir aqui porque eu não consigo fazer uma foto, eu não consigo fazer um vídeo. E só de eu mandar um áudio, por exemplo, explicando para ela, ela consegue fazer e consegue, dependendo das vezes, até entregar um pouco a mais do que, dependendo eu indo ali com ela, a gente iria fazer. Então, tudo durante esses 30 dias, toda essa parte que vocês precisam ali para rede social, que é o mais o essencial, não é algo nada aprofundado, eu vou até passar depois pro cliente em último relatório, o que de fato ele tem que ver um pouco a mais, o que ele precisa entender, porque hoje em dia, no lado do empreendedor, a gente precisa sempre estar buscando mais conhecimento. Eu sempre tô buscando isso e a gente tem que se autoconhecer, porque também a plataforma, todos os dias, bem dizer, ela tem uma nova atualização, tem uma nova questão, então durante esses 30 dias eu vou estar pegando na mão para explicar tudo isso e passar o que a pessoa precisa realmente para fazer com que a estratégia do negócio dela dê certo. Perfeito, eu acho que isso traz autonomia, né, que é a coisa mais
rica nesse processo, porque futuramente, se essa pessoa colher os frutos dessa estratégia que ela mesma conseguiu melhorar, ela pode futuramente delegar, investir num social media, numa agência para poder ajudar, mas acho que esses primeiros passos é essencial, realmente. E pra gente finalizar, pensa que a mulherada que tá assistindo a gente, desculpa a marada, mas a maioria são mulheres, né? Qual conselho você daria para essa mulherada empreendedora aí que tá começando ou que já tá na carreira? Pode ter a ver com marketing ou pode ter a ver com a sua própria experiência mesmo? Uma coisa que eu vou passar para elas é você ter aquele momento que você tem um hobby, que você se autodesliga daquele mundo do empreendedor. Porque a maioria de nós trabalhamos num canto da casa e o restante da casa tá ali e a gente precisa estar o tempo inteiro na função. Então a gente precisa às vezes dar uma desligada principalmente das redes sociais. Eu trabalho com isso, chega final de semana, eu literalmente falo, desligo daquele mundo, porque se a gente ficar vendo muito a realidade daquele mundo digital, a gente vai se sentir cada vez mais frustradas. Então a gente precisa ter esse momento de lazer, esse momento de desligar mesmo, e a gente se priorizar. E principalmente também na questão de buscar conhecimento. Não é porque você tá dando certo, que tá tendo cliente, que você não tem que buscar mais conhecimento. O conhecimento sempre é bom, principalmente na questão quando você tá se sentindo, dependendo, perdida, busca lá um pouquinho mais a fundo o que realmente está acontecendo, o que realmente está faltando ali para você se encontrar novamente. Eu concordo, assina embaixo. Eu costumo falar que nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Vi, obrigada pela troca, obrigada pelo bate-papo. Muito bom conversar com quem entende do assunto. Espero muito que a gente possa ter aí clareado a sua mente do que é cada coisa, de quando e como procurar. Se você estiver precisando ou quiser conhecer até mesmo esse serviço de consultoria da Vi, talvez quando sair esse episódio já vai estar em prática, porque vai ser no dia 20, né? Desse mês, então muito provavelmente quando sair esse episódio você já pode entrar em contato com a Vi. Os contatos dela vão estar aqui na descrição, se você está vendo pelo YouTube e também na nossa plataforma, que é a nossa comunidade Agente Pro. Vi, mais uma vez, obrigada pela troca, obrigada por estar aqui. E eu vou ficando por aqui. Obrigada a você. Se você, esqueci também de falar, se você é de Jundiaí ou região, quiser vir conhecer o FBI Clube, você está mais que convidado, tenho certeza que você vai amar. Um beijo e até a próxima entrevista. Tchau. Tchau, Vi.